Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Bem-vindo a mais um episódio do nosso IBDcast, o podcast do IBDFan. E hoje nós temos a presença da doutora Maria Berenice Dias. Muito mais do que qualificação técnica, eu preciso falar sobre o que significa, doutora Maria, para o direito de família do Brasil. Ela é a pioneira, a primeira desembargadora mulher do Rio Grande do Sul e mais que isso, ela é pioneira em ideias sobre direito de família. A partir da ciência que essa mulher trouxe para o direito, podemos falar sobre multiparentalidade, sobre diversidade, principalmente ela institucionalizou o afeto dentro do direito. Doutora Maria Berenice, muito bem-vinda, é uma satisfação tê-la aqui conosco. E juntamente com ela temos o Dr. Fabiano Rabaneda, advogado especialista em direito de família e diretor do IBDFan, e a doutora Eliamar Arruda, também advogada em direito de família e diretora do nosso IBDFan de Mato Grosso. Sejamos todos muito bem-vindos a essa conversa, que é um bate-papo rapidinho. Doutora, eu gostaria de tratar principalmente aqui, doutora, a questão sobre alienação parental. Aliás, está saindo do forno a 7ª edição do livro da senhora falando sobre alienação parental. Obra mais completa do que essa no mercado não tem. Então, desde já recomendo. Doutora, infelizmente o projeto de lei está tendo um avanço considerável já na Câmara, e isso causa muita agonia em nós que defendemos a presença da lei, porque na ausência dela, com certeza vai haver um vácuo jurídico, porque os casos vão continuar a bater e não vai haver uma lei que regule essa questão. Como que a senhora enxerga essa busca pela revogação da lei? O que motivaria isso? Eu acho assim, ó, muito tem a ver com o nosso caldo cultural ainda que entranhado muito em todos nós, né. Todos nós viemos de famílias aonde sempre teve papéis muito estanques, o papel da mulher, rainha do lar, não sei que reinado é esse, né, que a obrigação dela era só ter filhos, falaram em instinto maternal, como se a pessoa fosse bicho. Tu já ouviu falar em instinto paternal? Não, não vê, né, então, se um tem instinto, também tinha que ter. Então assim, ó, então os filhos são de propriedade da mãe, quem pariu que embale, né, então as mulheres sempre tiveram essa ideia, que elas sempre brincaram de bonequinhas, sabe, porque a vida delas, a realização delas era simplesmente casar, sabe, ter filhos, se realizar com aquilo, sabe, com filhos, com a casa, com o marido, sem ter outras perspectivas de vida, não ter as mulheres não puderam sonhar com outras coisas a não ser com isso. E isto gerou esse sentimento de propriedade dos filhos, né. E, em compensação, os homens, né, nunca a eles foi permitido ter acesso, né, muito aos filhos, em primeiro lugar, porque eles nunca puderam brincar de boneca, né, que foi onde a gente aprendeu mais ou menos isso, porque sempre tinha medo que ele fosse homossexual. Então Uhum. sempre foi posto assim, uma postura muito rígida com relação aos meninos, eles tinham que jogar bola, tinham que brigar, não podiam chorar, não podiam levar desaforo para casa. Então assim, ó, criou esses 2 mundos, aonde ficou estabelecida, assim, a dominação masculina sobre a feminina, aonde as mulheres precisavam obedecer aos seus maridos, né, e o homem tinha o direito de buscar, né, a obediência das mulheres. Então, isso aí, em primeiro lugar, a gente está falando assim, está muito na origem da violência, né. No momento que alguém tem o poder sobre o outro, Uhum. sabe, exerce esse poder. E, hã, aí quando esses relacionamentos se desfazem, qual é a arma, que muitas vezes os homens utilizam para, que não aceito a ideia de que alguma mulher não quer mais eles, que esse sempre foi, sabe, o sentido de dominação deles. Começa a dizer: "Se tu sair de casa, vai ser abandono do lar e tu não vai ficar sem nada. Ah, tu vai ficar sem os filhos, eu vou pedir a guarda e tal. Eu não vou te dar nada, não vou pagar alimento para filho, não vou fazer nada e tal. O patrimônio está todo no meu nome, vai ser meu, tu vai", né. Então isto gera sempre na mulher, sabe, uma vulnerabilidade muito significativa. Então, muitas vezes, antes ela se quedava dentro dos relacionamentos,
sabe, com o preço da própria integridade física e psicológica, sabe, por medo, e até hoje todos nós recebemos nos nossos escritórios, não é, mulheres que têm medo, né, dessa situação. Então assim, ó, então quando separa, de um modo geral, sabe, existe muitas mágoas envolvidas, ressentimentos, enfim, e de uma maneira muito recorrente, o sentimento da mulher de que o filho é dela, saiu da barriga dela, é meu, tem que ficar comigo, né. E, hã, e o pai que paga alimentos, veja o filho de vez em quando, tudo que assim, se fala em guarda, como é que vai falar em guarda? Sabe, criança não é objeto ser guardado, a gente guarda objetos, né. Visita, também ninguém visita, sabe, isso é convivência. E aí, sabe, mas assim, no momento que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, começaram a se realizar, enfim, sabe, precisaram convocar um pouco maridos e companheiros para dividir, né, esses encargos. E os homens eu acho que meio que se, deslumbraram, né, com a paternidade, que de fato é algo encantador, e na separação começaram também a reivindicar que continuasse convivendo com os filhos, e aí surgiu aquele sentimento de propriedade das mulheres. Não. Então, sabe, nós temos que enxergar isso, que isso é muito real, até hoje é real, sabe. Eu não quero que ele visite, a guarda unilateral tem que ser minha, todo mundo acha que tem que ter um lar de referência, quando isso aí é uma bobagem, sabe. Se está com a mãe, o lar de referência é a mãe, se está que seja um dia por mês com o pai, naquele dia o lar de referência. Então, sabe, mas é uma forma de dominação. Então, vou dar a guarda compartilhada, que ninguém sabe direito o que que é, nem eu, né, porque você tem que estabelecer o direito de convivência com um e com o outro, não tem nada de compartilhado nisso, né. Mas o lar de referência é o meu. Meio que prêmio de consolação, assim, para as mulheres. Bom, e nesta, muitas vezes, tentativa de vingança, né, as mulheres usam, que no fundo é uma violência vicária, né, usam os filhos para elas se afastarem do pai, para ela conseguir se vingar, né, com relação ao pai. E começam a fazer, ter algum tipo de atitude de afastamento. O pai não gosta de ti, ele nos abandonou, tu vê, ele não vem te buscar. Quando ela tinha ligado para ele, dizer assim: não vem que ele está gripado, você viu, ele não gosta, ele gosta é da outra, dos filhos da outra, leva para Disneylândia, te não leva, enfim. E eu uso muitas vezes o que eu chamo a bala de prata, que eu acho perverso que as mulheres façam isso, que aleguem que o pai abusou sexualmente ou tentou abusar dos filhos. Diante desta afirmativa, o que que a mãe faz? Leva numa psicóloga, né, e narra algum episódio, porque assim é fácil dizer para a criança assim: ó, tu foi na casa do pai? Foi. Tu brincou na pracinha? Não, brinquei. Aí depois ele te deu banho? Não, deu banho, né. Ele lavou a tua pepeca? Lavou. Então ele botou a mão na tua pepeca. É. Eu fiz às vezes isso. Repete tantas vezes que ela chega na frente da psicóloga e diz assim: "O que que aconteceu?" Diz assim: "O pai botou a mão na minha pepeca". O que que ela faz? Não chama o pai, dá um laudo dizendo que é indícios de abuso sexual. Pega o advogado inadvertidamente, né, que pede então a suspensão da convivência. E o que que o juiz faz? Ele não tem outra coisa a fazer a não ser suspender. E aí, bom, aí se perde esta convivência. Então, assim, ó, existe esses 2 lados, um pouco essa postura da mãe, né, com relação a esse de buscar afastar, e de um lado a postura do pai, sabe, dizendo que, se ela tem qualquer tipo de atitude, sabe, vai pegar os filhos, vai reverter a guarda para eles, enfim. E o discurso das mulheres começaram a ser qual é? A justiça está entregando os meus filhos para os pais abusadores. E isso está convencendo os nossos legisladores, que nós sabemos da sua desqualificação, né? A falta de preparo, a falta de buscar se informar. Cada vez que a gente fala com um deputado, com um senador, chega e diz assim: Bárbara, mas eu não sabia que era isso. Eu disse: sim. Tá? Então eles votam nesse sentido. E foi bem como tu disseste, né, a revogação da lei vai gerar uma insegurança jurídica muito grande, Sim. né, porque ela não vai deixar de existir a alienação parental, sabe, e vai ficar ao arbítrio do juiz, né, o que que ele vai fazer, porque ele não pode não fazer nada, Exato. porque esses episódios vai ser
Exato. E a senhora tocou num ponto fundamental que a gente vê no dia a dia, que são as mulheres, na sua maioria, que é quem fica em casa com as crianças, colocando essas crianças, essa guarda, como um troféu, a ponto delas chegarem e falar: doutora, como é que eu faço para ganhar a guarda? Como se fosse um troféu. E aí Isso. eu queria conversar mais na prática com o doutor Fabiano, como que é feita essa escuta com as crianças. A doutora tocou no ponto delas serem ouvidas e tudo. Como é feita essa escuta especial para o advogado qualificado? Então, uma das coisas que eu sempre observo, professora, é que assim, existe um conteúdo patriarcal muito grande na legislação brasileira. Diversos avanços conquistados por mulheres, nos últimos anos nós estamos tendo regressão nesses direitos. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós sentimos muito quando nós segmentamos dentro da vara de violência doméstica que não pode mais ter partilha em vara de violência doméstica. Então, quando nós temos uma violência, este processo ele se inicia ali na vara de violência doméstica, a mulher ela também tem que mover um processo de partilha para ter acesso aos seus bens. Sim. Ou seja, nós temos dois processos. Eu sei que no restante do Brasil foi inclusive falado sobre a incapacidade, muitas vezes, de uma vara criminal tratar de partilha. Mas qual seria a capacidade de uma vara criminal de tratar de guarda e convivência? De convivência desta Perfeito. mãe com o filho ou de pai com o filho? Então, sobre um pretexto de proteger as mulheres, nós desprotegemos. Isso também ocorre na lei da alienação parental, porque eu tenho diversos casos em que eu protejo as mulheres, a justiça protege as mulheres através da lei da alienação parental. Porque o genitor, no momento do divórcio, ele é vingativo também. Ele desqualifica a mulher no exercício da maternidade. Ele utiliza de subterfúgios, abandono de lar, ele utiliza do valor financeiro, porque no final de semana ele compra o McDonald's e durante a semana ela não tem que dar um antibiótico. A divisão das responsabilidades parentais é uma realidade que nós temos que discutir. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes aquela criança chega por algum motivo e expressa algo estranho. Fulano mexeu na minha pepeca. Ou muitas vezes a mãe observa o órgão genital da filha mais avermelhado. E aí nós temos os fenômenos diante de tudo que acontece nesse país, de tantas violências que são cometidas com mulheres no nosso país, já como um sistema de proteção, a mãe diz: ele mexeu, mas mexeu aonde? Mexeu assim, mexeu assado. Pronto. O adulto está sugestionando condutas para aquela criança que ainda não tem a sua formação cerebral completa. E aquela criança ela vai incorporando esses elementos na sua fala, que chega a um determinado momento que ela realmente acredita que o fato aconteceu. E eu fico, às vezes, pensando, o que é mais cruel? O fato ter acontecido ou aquela criança acreditar firmemente que aquele fato aconteceu e levar esse trauma para o resto da vida? Exatamente. Então eu entendo que a lei ela precisa ser aprimorada e nós precisamos capacitar o Poder Judiciário. Perfeito. Nós precisamos capacitar os psicólogos para que quando chega uma demanda nós saibamos coletar esta prova, protegendo a integridade desta criança. Nós precisamos entender que é tão frágil, é tão tênue, é uma prova que se produz, nenhum laudo vai dizer que o abuso não ocorreu. Nenhum laudo vai dizer que o abuso não ocorreu. E o juiz ele não tem outra opção. O que ele faz? Ele afasta. E diante desse afastamento nós temos, cria-se um fato, consolida-se o fato para afastar. Então, os atos, não importa o nome, professora. A gente fala alienação parental, eu poderia dizer afastamento parental, eu poderia dizer afastamento de criança. Não importa o nome. Se as pessoas não gostam do nome de alienação parental, se acham que é muito pesado, a gente muda o nome, não tem problema. Sim. Mas aquela conduta de você mudar o endereço com o objetivo de afastar a criança de determinado genitor, eu tenho motivo, Leamar. Eu não estou dizendo para aquela mãe que está mudando de endereço
porque ela está numa cidade onde não tem rede de apoio, que ela está numa cidade onde ela só sofre violência e ela não tem sequer um emprego. Esta tem justificativa e a lei diz, realmente, ela mudou para sobreviver. Mas e aquela que muda sem justificativa? Só para o breu prazer de dizer, eu vou afastar. Eu estou tirando, porque é o meu precioso, é o meu objeto. Sim. Então, eu acho que realmente a gente precisa evoluir nesse contexto. Doutora Eliamar, no dia a dia do seu escritório, qual é o maior desafio para identificar esses casos de alienação? A gente percebe muito que as famílias, elas utilizam as crianças como instrumento, né? Até antes da Constituição, as crianças eram um sujeito de objeto, não eram um sujeito, né? Como pessoa, valorização. E hoje, no escritório, recentemente eu tive tocando no assunto do conflito processual de varas que tramitam nos mesmos fatos. O pai pediu uma medida cautelar no conselho, afastou, proibiu a mãe de conviver com as crianças porque ela estava sendo negligente. Deixava as crianças sozinhas, uma de 4, outra de 6 meses. E conseguiu a cautelar. Ela, irritada, e ele é policial militar, ela foi na vara de violência doméstica e denunciou dizendo que ela tinha sido violentada. E qual que é a medida, doutor? Na hora que o juiz faz, suspende o porte de arma, afasta das crianças. Então, veja bem, um dia depois, 2 medidas cautelares versando sobre os mesmos fatos divergentes. Aí não é nem argumentação jurídica, isso daí é a falta de conversar com o processo. E muitas vezes, quando tramita em segredo de justiça, Flávia, o magistrado da vara da violência doméstica não tem acesso à da vara da infância. Então, nós temos esses diversos casos presentes no escritório onde nós, advogados, não só porque muitas vezes a gente não lida só com processos, com normas, com leis, a gente trabalha com histórias e vidas, que a gente se desloca para conversar, para despachar com o magistrado, com o assessor, para despachar com a promotoria, porque nós vamos levar a história viva daquele casal que está em conflito, onde estão se utilizando de crianças, crianças que vão levar para a vida dela traumas. Né? Porque às vezes inconscientemente a mulher ela reproduz as dores dela na criança. E aí ela começa com essa dor, essa transferência, já profetizar na criança isso. E a criança começa a reproduzir no relacionamento. Aí a criança, ao invés de para curtir o momento com o pai, por exemplo, ela começa a comparar aquilo que a mãe disse. Ah, meu pai dá mais atenção pro meu irmãozinho no novo relacionamento. E isso começa, né, a caracterizar ali a personalidade daquela criança que cresce e reproduz. Então, nós precisamos, hoje, primeiramente, eu converso com os meus clientes de conscientização. Porque também o inconsciente, ele não entende. Né? A norma, a aplicabilidade ali da norma, o que nós vamos fazer? Então, a gente já evita esse conflito. Entendi. De emoções. Entendi. E quando nós caminhamos por essa consciência, fica mais fácil de a gente conduzir o processo. Porque aí ela não liga a todo momento, não promove o judiciário por qualquer coisa, porque ela já vai dizer... Prioriza, né? Prioriza. A doutora Flávia tem um posicionamento, não adianta a gente inventar fatos, histórias, porque aqui não vai para frente. Sim. Doutora Maria Berenice, a senhora percebe a grandeza da sua fala, porque tudo, hoje, tudo quando a gente tem como argumentar isso na sua ciência, na sua história de vida e no que a senhora trouxe para nós. Caminhando já para o final, que mensagem que a senhora deixa para a gente sobre esse tema específico, alienação parental? Para mim existe assim um belo caminho que é o IBDFAN que está trazendo, né, a âmbito nacional, que e que já existe no resto do mundo, que são a determinação que as partes, junto com um profissional capacitado para isso, sabe, faça o plano de coparentalidade. Nós temos que dividir os encargos parentais.
Tá? Então, assim, o juiz é incompetente para fazer isso, eu sempre digo. Uhum. E falo disso tendo sido juiz há 30 anos. Né? Então, por que quando as partes não conseguem por elas, não conseguem com os advogados, vai na mediação, sabe, não consegue, onde vai? Vai para o juiz. E o que o juiz faz? Aquele monte de processo, ele não conhece a realidade da criança, não conhece a vivência, ele acaba fazendo sempre a mesma coisa, a gente sabe como é que é. Fica com a mãe, fim de semana alternados, Natal, Ano Novo, enfim. Isso não é convivência compartilhada, isso é uma sobrecarga injustificável para a mãe. Fica bem como o Rabarenda disse, né? Então, assim, o pai leva para o McDonald's, né? E a mãe muitas vezes não tem nem condições para isso. E ela tem uma grande restrição pessoal, afetiva, profissional, econômica, com essa sobrecarga. Então, assim, ó, já está acontecendo, por exemplo, na Bahia. Não fizeram um acordo, voltem com um plano de coparentalidade. E é isso. O IBDFAN, então, até é bom todo mundo saber, está ministrando cursos de formadores, de profissionais especializados em coparentalidade, de fazerem esses planos. Então, assim, não dá a mediação, então vão para a coparentalidade, que senta com os dois. Quem é que vai levar no colégio? Ah, não, quem é que tem carro? O homem diz assim, eu tenho, então tu já vai levar. Não, mas eu não posso, a mãe também não pode. Sabe? E aí quem é que vai levar no médico? Quem é que vai levar na natação, no judô, sabe? Tomar vacina? Tudo estabelecido. Entende que assim, isso se rompe, esse atrito que, de um modo geral, tem, né? Esse sentido de propriedade. Então, assim, as pessoas nem brigam, assim, nem adianta, porque eu vou ter que fazer deste jeito. Então, acho que esse é um belo caminho que nós temos que trilhar. E, mais uma vez, cabe a nós, advogados, agirmos nesse sentido. Doutora Maria Berenice, muito obrigada pela sua vinda aqui. Novamente, uma honra recebê-la e que seja só o primeiro, né? Com certeza. Venha mais. Venha sempre. Venha Com sempre. certeza, com certeza. Amigos, Vocês muito são obrigada. maravilhosos. Obrigada a vocês que estão aqui conosco e até o próximo episódio do nosso IBDcast. IBDermanos, IBDermanas, unidos em missão, semeia a justiça viva com a